Olá, olá, gente. Muito boa noite. Sejam bem-vindos aí para mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre uma soft skill muito importante, fundamental, eu diria, que é a soft skill acreditar. Peraí, deixa eu colocar aqui o título. E agora é só posicionar aqui. Pronto, agora a gente vai aqui esperar o Instagram avisar aqui para esse pessoal que nós estamos aqui. Enquanto isso, quem já está passando aí, muito boa noite. Deixa eu ver aqui. Noeli, Dudu, minha convidada já está por aí. Marcel, meu amigo, vamos aguardar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas que nós já estamos por aqui, né? Nessa noite de segunda-feira, aqui friozinho, tô de casaco, então, mesmo assim, vamos lá, vamos participar dessa live. Envia esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas que você julgar que vá se beneficiar dessa live, porque hoje nós vamos contar aqui uma história super, mega interessante da nossa convidada, que é a Adriana Cunha. Essa minha convidada é uma surpresa para mim, da psicologia positiva. A psicologia positiva me deu muitos amigos e um deles é a Adriana, que já eu tô colocando ela aqui na nossa live. E aí, como anda a sua capacidade de acreditar? Acreditar em dias melhores, acreditar em você, acreditar nas pessoas, acreditar na salvação da humanidade, acreditar que seus projetos podem dar certo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E enquanto o Instagram vai chamando aí as pessoas, mais um pouquinho, eu vou apresentar para você o Instituto Foque Bem-Estar. Nós somos voltados para a missão de ajudar as pessoas a se desenvolverem no que elas têm de melhor, nas suas competências socioemocionais, nas soft skills, nas suas capacidades humanas positivas. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, trabalho desenvolvendo capacitação para pessoas, equipes e liderança nas organizações. E hoje nós vamos falar sobre soft skills. Soft skills relacionadas aí ao livro volume 2 do livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora. E eu vou chamar agora a minha convidada de hoje, que é nada mais, nada menos do que Adriana Cunha. Vou mandar aqui um convitinho para minha amiga. Deixa eu pegar aqui o celular. Aqui. Vamos ver aí. Adri, minha querida, já mandei para você o convitinho, basta agora você aceitar e ó, vem para cá. Esse livro, Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, tem como idealizadora e coordenadora Lucedile Antunes e como coordenador também o nosso querido Marcel Espadoto. Ele, além de ser coordenador da obra junto com a Lucedile, também é autor do capítulo Engajamento. Qual de nós não precisa de engajamento na vida, né? E aí, olha, a Adriana já vai chegar aqui. Olha ela aqui, já tá chegando. Muito bom. Isso aí, Marcel. A Adriana, a história que ela conta é inspiradora. Olá, minha amiga Adriana! Olá, minha querida, tudo bem por aí? Tudo bem?
Seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez. Privilégio, viu? Estou muito feliz de estar aqui contigo. Ah, é uma honra muito grande poder estar aqui com você, Dri. É sempre muito bom estar com você, né? Eu estava te falando que você é uma daquelas pessoas que a psicologia positiva me deu, sabe? Trouxe para mim de presente. E aí a gente E fica foi isso muito mesmo. feliz, né? Foi exatamente isso, né? Foi um presente mútuo. Foi um presente de Deus, Ana. Eu sempre falo. Eu lembro quando eu te vi pela primeira vez, com esse teu jeito, com esse teu sorriso, com essa força que só você tem. E eu lembro de tudo que nós conversamos. Eu fico emocionada de estar aqui com você no Foco e Bem-Estar. Para mim é um privilégio, quero te agradecer desde já. Viu, minha amiga? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Você já é bem-vinda no meu coração, agora aqui no Foco e Bem, ponto está, mais ainda, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso livro, que está aí já chegando na casa de muitos autores. E eu tô Nem fala, aqui já chegou, já rezando para o chegaram os meu seus chegar. exemplares? Os seus exemplares já chegaram? Não, ainda não. Estou aí numa confusão de entrega de correio, mas já já está chegando. Estou muito ansiosa para pegar esse livro na mão. Olha a Sandra de Maria aí. Oi, minha Oi, querida, Sandrinha, seja Sandrinha querida bem-vinda. também. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Gente, é tanta gente já que eu não, nem sei, não tem como falar o nome de todo mundo. Então, sejam bem-vindos. É uma boa noite para vocês. Que vocês possam hoje prestar atenção nos detalhes da história que a Adriana vai contar aqui para gente. Nos detalhes do que leva uma pessoa a desenvolver uma soft skill, como, por exemplo, a soft skill acreditar. Quais são os benefícios da gente acreditar, né? Como anda a sua capacidade de acreditar nas pessoas, de acreditar na vida, de acreditar em você. É sobre isso a nossa live de hoje. E muito feliz por ter a Adriana aí como coautora também no livro, junto comigo. Quando me diz, eu que vou contar para vocês como que a Adriana veio parar nesse livro, gente. Ai, Dessa... conta, nem eu Não, estou eu tenho que acreditando que eu estou nesse contar. livro. Eu tenho que contar. Tem que contar. Quando eu estava em conversa com a Lucedile, numa reunião já sobre o livro, eu e vários outros coautores, falando, a Lucedile fez uma dinâmica muito interessante. E aí nós tínhamos que destacar um personagem, uma personalidade que representasse algo muito precioso e importante para nós. E eu admiro muito a Michelle Obama, sabe? E aí, Eu então, também, eu meu separei Deus. essa figura. Michelle Obama, coloquei lá o nome e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. A Lucedile me perguntou por que é que eu tinha escolhido a Michelle Obama. E aí eu disse, para mim, a Michelle é uma mulher preta, forte, que não nega as suas raízes e que tem uma sabedoria que é dela. E aí conversamos mais um pouco, a Lucedile disse assim, eu queria tanto uma mulher com esse perfil no livro. Aí eu mandei para ela já no chat, eu conheço uma pessoa assim. E aí depois, conversando com ela no WhatsApp, chegamos à conclusão de que eu ia convidar a Adriana para fazer parte desse projeto. Apresentei a Adriana para a Lucedile e aqui está a Adriana, uma mulher forte, sensível e muito, muito competente. A Adriana, ela é terapeuta integrativa, palestrante, professora, coach e agora autora, estreando nessa vida de Ai, que frio na barriga. escrever, nessa vida editorial, estreando como autora. E ela traz a soft skill acreditar.
Adriana, fala mais aí para as pessoas como que você se sentiu desenvolvendo o capítulo, falando sobre a sua história. Não vai dar muito spoiler, não, hein? Tá bom. Conta aí para nós. Ai, gente, foi demais, né? Primeiro que assim, a história foi realmente essa. Eu lembro, Ana, é muito estranho, né, Aninha? Porque assim, as pessoas falam assim, olha, na vida, para você começar a colocar ok antes de morrer, você precisa casar, coisas assim, coisas que são teorias aí, né? Casar, ter filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Ficou faltando escrever o livro. Pois é, eu tinha colocado já ok. E falei assim, gente, o livro, né? Eu acho que o livro, não sei se vai dar. Eu tenho mais uns 40 anos pela frente ou um pouquinho mais, mas tudo bem. E aí, de repente, aparece você, né? Eu digo sempre para os meus amigos aqui, para os meus seguidores do Amanhecer, né? Do meu programa Amanhecer, eu falo para eles, você tem um apelido, né? Que é a menina maluquinha. Porque foi você que foi lá, me apresentou para o Cedille, e aí, quando a Lu me ligou, quando ela marcou a reunião, eu não acreditava. E devo confessar para você que de início eu falei que não era, não. Eu falei, isso não é para mim, não, gente. Eu não sou essa pessoa que a Ana falou. Eu não sou essa pessoa que você está procurando. E aí começamos a conversar. Foram vários dias de conversa. E eu comecei a escrever esse capítulo. Ele é um capítulo muito significativo para mim. Ele é um capítulo que tem uma história. Para falar do meu capítulo e para falar da força desse livro, esse livro vem com uma força muito linda. Eu lembro quando eu entrei a primeira vez num lugar para ministrar aula. Uma menina de 18 anos, e eu vou falar sobre isso, sobre esse lugar que eu entrei. E tem uma música, Ana, que simboliza muito a minha entrada lá. Eu gosto muito do Gonzaguinha e tem uma música dele que fala assim: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço com a própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, guerreiros. E aí ele vai falando, né? E tem uma parte que ele fala assim: é duro ver esse homem, guerreiro, menino. Aí ele fala assim: eu vejo que ele chora, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito um homem e ama, umas coisas assim. Depois tem uma parte que eu gosto muito que ele fala assim: um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. E aí, assim, o acreditar, né? O acreditar não se explica. Sabe por quê, Ana? Porque poucas pessoas vão entender. A gente só se compreende um sonho se o sonhador for você. Porque a quem possa lhe animar, a quem possa duvidar, a quem te faça seguir, mas você vai ter que ir lá e acreditar. Só você que Então, faz, né? é você que faz. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa pensar, a gente precisa fazer, a gente precisa usar a nossa intuição. E quando eu comecei a escrever, eram tantas histórias de acreditar que, de verdade, num determinado momento, eu quis até contar a minha, do quanto eu achava que eu acreditava na Adriana que eu era. E quando você acreditou em mim, né? Quando você me olhou além dos olhos, quando você disse assim, e aí eu carrego essa, Ana, é uma torcida. Esse final de semana, como dia 20, né, o dia da consciência negra, a gente só lembra de consciência, né, da cor preta, do ser preto, do ser negro, enfim, das várias terminologias em determinadas datas. 13 de maio, 20 de novembro, essa coisa toda. Mas eu recebi muitas
mas muito carinho, muita energia positiva, muito amor para o nosso livro. E aí, quando você falou, olha, eu quero uma mulher com a força de uma mulher tão forte, eu carrego essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa, né? Quando você fala assim, a Michelle Obama, é muito legal, porque eu curto muito, né, os ensinamentos, as frases dela. E, de repente, quando eu estava escrevendo o livro, eu comecei a escrever, eu fui me empolgando, e foram tantas histórias que apareceram ali. Me passou, eu precisava escrever esse capítulo para lembrar a minha própria história, para eu olhar para a minha própria vida, para eu olhar para a vida da minha mãe, porque lá atrás a minha mãe precisou acreditar que ia ser possível escrever uma outra história de vida. Quando a minha mãe ficou grávida, Aninha, uma menina de 17 para 18 anos, há 51 anos, ficar grávida e o homem não assumir, não era produção independente. Tinha-se um outro nome. Então, quando a minha mãe ficou grávida e meu pai não quis assumir, teve uma história de abandono, teve uma história... A minha mãe teve que acreditar. Ela teve que acreditar que ela ia escrever uma outra história, uma nova história de vida. Então, desde pequena, minha mãe usava muito comigo a palavra acredita, filha. Você precisa acreditar, filha. O Brasil é um país extremamente racista. É racista. Está tudo bem. Eu até digo isso, está tudo bem. Né? Talvez aí o movimento negro vai falar, não está tudo bem, não. Uma preta falando isso. Mas eu estou te dizendo que, assim, eu preciso acreditar primeiro em quem sou. Não é que o racismo não me doa. Dói. Lógico que a exclusão, o racismo sempre doa. Dói muito. Mas a gente precisa acreditar. Então, escrever esse capítulo é a força de contar histórias de transformação. Eu conto em um único capítulo a história de um personagem que dentro dele vem recheado de vários outros personagens. Tem várias histórias de família, de brasileiros, de mulheres, do meu povo, da minha origem africana. Das várias da nuances. Do Brasil, do mundo, né? São pessoas. E aí, a gente enfrenta muitas batalhas. E a gente falha. E isso é natural. O cair, o levantar, o aprender para poder ensinar. E esse capítulo, nele eu vou falar sobre essas questões. Muitas vezes eu aprendo muito mais quando eu erro do que quando eu acerto. Nas minhas batalhas mais perdidas foram as batalhas que me fizeram acreditar, que me fizeram entender que a primeira planta, primeiro a gente planta, né, para depois a gente aprender a colher. Então, o capítulo Acreditar, ele traz essa força. A força da menina Adriana, da menina que... Eu estou tão emocionada, sabia? Com esse capítulo. Ô, Adriana, tu fica falando e eu fico aqui me arrepiando. Eu falo, tô toda arrepiada. Porque o roteiro é sempre esse, sabe? A gente precisa lutar para a gente vencer. E a arma mais potente que a gente tem é a nossa mente munida de bondade, a nossa mente munida de soft skills. Eu tenho tido uma luta nas escolas pelas quais eu passo, porque, Ana, de verdade, o meu filho, ele entrou a Simone aí, que é uma querida também, minha amiga. Obrigada, ela está lá em Curitiba. Essa também é uma parceiraça. É uma luta para dizer para o meu filho que eu sei que ele vai aprender português, ele vai aprender matemática, ele vai aprender física, química e biologia. Eu sei que o sistema ainda pede isso, mas eu digo para o meu filho e para os alunos lá da ETEC, que é a escola que eu trabalho para o Centro Paula Souza, ministrando aula de língua portuguesa, e eles me olham assim, eu falo para eles,
Português, matemática, física, química, essas coisas vocês aprendem nos cursinhos, vocês aprendem no YouTube com professores melhores do que eu. Agora, a escola, mais do que antes, precisa trabalhar os soft skills nos alunos, né? Sim, as Força do habilidades. acreditar, as habilidades. Eu vi, gente, a redação do Enem, esse final de semana, que falava sobre invisibilidade, né? Sobre os que são invisíveis, as pessoas que não têm uma certidão de nascimento. E aí eu fiquei pensando no meu capítulo do livro, porque as pessoas não têm assim, uma conexão total com o teu capítulo. com o meu capítulo, né? As pessoas não têm uma certidão de nascimento. Ok, tá, até aí tudo bem. Mas ela precisa ter uma certidão de nascimento para se tornar visível. Tá, ok, vamos lá, vamos dar a certidão de nascimento para ela. Oficializou que esse sujeito Oficializou. existe. É. Só que daí essa pessoa, ela se transforma num número, porque a minha carteira, meu CPF é um número, meu RG é um número, minha carteira de motorista provavelmente é um número, não sei porque eu não olhei, mas eu tenho certeza que a minha carteira de trabalho, outro número. meu registro profissional é um número, eu me torno um número. E aí eu fico pensando no o que isso representa com relação ao acreditar. Porque ter uma certidão de nascimento não dá para essa pessoa a força do acreditar, porque ela se torna novamente um número quando ela cresce. E eu estava discutindo isso com meu filho. E ele falou assim, mas do que você está falando? Que acreditar é isso? Ela tem que acreditar em quem, mãe? Para ela ser... Porque eu falei, Luan, vocês precisam ser, além de números, as pessoas precisam ser pessoas. Elas precisam buscar as habilidades que elas possuem. Tem habilidades que são natas, tem habilidades que vocês desenvolvem. Quais são as suas habilidades que não te deixa se tornar invisível? Que te permite ser além de um certificado lá, né? Porque que garanta que você nasceu. Então é muito interessante essas invisibilidades que temos no Brasil e no mundo, e como a força do acreditar, Ana, nos lugares mais terríveis, mais horrendos, nos submundos, quando se acredita, você transforma. A pessoa, eu ela gosto muito, Dri, das teorias da psicologia positiva que falam sobre esperança, né? A esperança disposicional, a esperança aprendida, que fala que nós já carregamos dentro de nós essa capacidade de olhar para frente, entendendo, pensando que pode ser diferente, né? Quando a gente pensa, se Deus quiser, vai melhorar. A gente está falando de um pensamento esperançoso, voltado para o futuro, um pensamento otimista. E a aprendida, que é disso que a gente está falando, a soft skills que pode ser desenvolvida, né? Ela está relacionada a essa nossa capacidade de organizar os pensamentos para pensar no futuro de uma forma diferente. Então, ser, existir, única e simplesmente não contempla a natureza humana, porque nós somos seres pensantes. Então, quando a gente entende que a gente precisa ser, já nasce aí o acreditar dentro da gente, o disposicional. Eu vou ser na vida. Né? E quando você pensa na esperança cognitiva, na esperança que ela é aprendida, é você tecer esses caminhos. E aí eu gosto sempre de lembrar que os autores que falam sobre a esperança na psicologia positiva falam sobre pensamentos de agência, né? Quando você pensa no como eu vou fazer, nas estratégias que eu vou fazer. E no seu capítulo, para você trabalhar onde você trabalhou e utilizou muito da psicologia positiva e muito da soft skill, dessas suas e as que você desenvolveu lá, eu queria que você falasse para o público o recheio desse livro. Conta uma faceta da sua história que se passou aonde? Mata essa curiosidade aí do povo. Você só não vai dar detalhes disso. Pois é, Ana.
Quando você estava falando disso, eu lembrei de uma parte, inclusive, de uma das frases que tem no livro, quando eu falo do acreditar, como convencimento de uma verdade. Como convencimento de uma verdade. E como convencimento de uma essência que eu trago, independente do local onde eu me encontro. E foi interessante que uma menina, aos 18 para 19 anos, ela passava sempre em frente a um colégio, mas era um colégio diferente. E eu chamo esse colégio, eu coloquei o apelido nesse colégio de Caixa Quadrada. E é exatamente sobre os segredos mais escondidos, os segredos escusos, né? E não permitidos dentro da caixa quadrada, porque quando nós olhamos para a caixa quadrada, nós subjugamos que lá não é possível se desenvolver habilidades e soft skills. Não se dá permissão. É Sim. Totalmente contrário, né? O nosso pensamento eu diria que até esquizofrênico, né? É bem de dizer que dentro daquela caixa não existe vida, não se desenvolve vida, né? Não se desenvolve vida. Eu estou vendo que o Marcel está aqui, o Marcel é um querido, né? Ele colocou muito rica a história da Adriana, e o Marcel, talvez ele não saiba, e esse é o momento para dizer o quanto eu admiro a humildade desse homem, né? A paciência dele, assim. O Marcel tem uma característica, ele consegue entender cada um de nós, né, Aninha? Ele consegue perceber a essência de cada pessoa. Então, meu querido, gratidão por você existir, estar à frente desse livro, como a Lucedile. E voltando à história aí, quando eu olhei para a caixa quadrada, eu falei assim, o que será que tem aí dentro? Deve existir alguma coisa de interessante, eu quero conhecer. E aos 18 para 19 anos, eu estava aqui em casa e vi um recorte de jornal que pedia professores lá, educadores. E eu prestei o concurso, prestei a seleção, meninona, e incrivelmente eu comecei a trabalhar numa penitenciária. O presídio foi a primeira escola na qual eu ministrei aula. Estava fazendo o primeiro, segundo termo de letras, e lá fui eu, porque para o cargo que eu ocupava, que era monitora de educação, só precisava do segundo grau completo. E, Ana, eu lembro do primeiro dia quando eu entrei no presídio. As paredes cinzas, os presos olhando para baixo, todos invisíveis. Eu não estou aqui fazendo apologia ao crime e defendendo o crime organizado. Não, não estou lá aqui. É o melhor lugar do mundo, não é não nada estou dizendo isso. Não. Eu estou dizendo que no pântano dá para escolher flores. Eu estou dizendo que quando uma pessoa chega no fundo do poço, talvez seja o melhor lugar para ela estar. Porque assim, ou ela afunda de uma vez, ou a única opção que ela tem é olhar para cima e acreditar. Quando ninguém mais acredita em você, você só tem uma única opção: você começar a acreditar em você. E quando eu cheguei ali, eu comecei a olhar para tudo. Para o cheiro, para as pessoas, para as cores. E tem até uma música também que fala assim, pintar o muro de cinza. O presídio tem uma música que fala alguma coisa ligada a isso. Pintar o muro de cinza, pintar a parede de cinza. E no presídio é tudo muito cinza. É tudo muito escuro. Porque tem que ser. E a cor da calça dos presos, dos educandos, das pessoas que estão em privação de liberdade, era a calça caqui com uma camiseta branca. E eu olhei para aquilo, todos carecas, e comecei a ensiná-los o que a escola tradicional ensina. Português, matemática, física. Alfabetizar quem não sabia ler e escrever. E foi daí que eu percebi que essa educação não funciona.
Eu fiquei 29 anos e 7 meses no sistema prisional. No primeiro ano, eu não imagina se falar em soft skills. Não, eu nem sei descrever qual era o sentimento que eu tinha, mas hoje eu sei que era uma soft skills. Naquele momento eu não estudava. Nem você sabia, né? É um Não. conceito que já existe há mais de 12 anos, mas tinha um outro nome, habilidades socioemocionais, habilidades sociais, né? Tanto que Delprete, Almir e Zilda Delprete são os grandes estudiosos aqui no Brasil sobre o tema habilidades sociais. Mas com o tema soft skills, a gente já encontra livros aí datando de 2010, 2002, 2007. Imagina se você ia saber lá atrás, né? Que aquilo que você queria ensinar, que aquela tua inquietude se chamaria soft skill. Pois é. Acreditar que naquela caixa cinza quadrada tinha vida e podia dar frutos. E tem, né? Porque a partir de então eu comecei a olhar e eu vi que os meninos e as meninas que estão, né, ou que estavam temporariamente ali em privação de liberdade, eu consegui enxergar que eles aprendiam com muita facilidade. Português, matemática, que eles alfabetizavam, mas que a grande sacada, Aninha, era eles aprenderem a utilizar isso lá dentro. E para que aprender? E para quê? Qual é o sentido? Uhum. E aí eu fiquei pensando, né? Quando eu fazia entrevista com eles, eu falava assim, já teve na escola? Já. Quando eu era pequena, eu ia para a escola. Alguns chegavam a alfabetizar. Você ia para a escola? Ia. Professor, eu lembro de todas as histórias. Professor, eu lembro de uma professora, eles contavam as histórias das escolas. Aí eu pensava assim, bom, você teve família? Aí ele dizia, professora, talvez não do jeito como a senhora entende família, mas tive. Tive aí um pessoal que cuidou de mim. Você passou em algum momento pela igreja, por alguma religião tal? Professora, eu frequentei. E você passou pela escola também? Também. Aí eu fico pensando, Ana, se o cara teve uma família lá do jeito que foi possível ter, tá? Nas várias concepções dos vários tipos de família. Família, ok. Religião, ok. Escola, ok. Eu olhava pro sujeito e pensava assim, então o que tu tá fazendo aqui dentro, meu? Que história é essa? E foi aí que eu descobri que português, matemática, física, química e biologia, volto a dizer, eles poderiam aprender sozinhos nos livros, mas que as soft skills eram um tema que precisava ser trabalhado. E é por isso que eu digo para você, eu não sabia que era esse, esse tema, era esse o título. E nós começamos a fazer isso. Eu não vou contar as histórias, porque uma delas está dentro, está no meu capítulo, Acreditar. Mas eu lembro de várias coisas. Eu lembro de uma história que um dia eu falei para eles assim, esse lugar está muito feio, né? E a gente precisava transformar essa sala. Vamos fazer uma faxina? E eles disseram assim, professora, como é que a senhora vai fazer para trazer as coisas? Eu falei, vou trazer tudo. Eu vou trazer detergente, eu vou trazer bucha, eu vou trazer pano, eu vou trazer tudo. Aí eles falaram assim, a senhora não entra aqui no presídio com isso. Eu falei, entro, eu vou fazer a listagem, eu vou levar para o diretor, vai passar pela revista, eu vou entrar aqui. Aí eles disseram, tá bom, professora. Se a senhora trouxer, a gente faz a faxina aqui. Não te deram muito crédito de início. Não. Deixa eu interromper você aqui só um minutinho. Oi, Lucedile, seja bem-vinda à nossa live. Aí, junto com o nosso querido Marcel, Fernando. Coisa boa. Sejam bem-vindos. Muito Nossa, o time está todo aí. Os nossos mestres à frente, Lu, Marcel, que privilégio. E foi bem interessante, né? Porque eu consegui levar. E nós fizemos uma faxina. E, Ana, foi muito interessante, porque eu levei uns vidrinhos de óleos essenciais para mudar o cheiro. Para que eles sentissem determinados cheiros. Por que eu estou contando essas histórias? Porque são histórias
de lugares horrendos. A prisão é um dos lugares mais horrendos que eu já entrei, do qual eu sinto saudade. Eu não sinto saudade do lugar, mas eu sinto saudade da superação. Eu lembro desse dia construído ali, né? do que foi construído. Eu lembro desse dia da faxina. Eu lembro do dia que eu aprendi que eles fizeram um café para mim lá, todo improvisado, e nós brindamos com café. Nós fizemos um agradecimento. Eu lembro dos vários sentimentos que eu aprendi ali, das várias skills que eu aprendi ali. Eu aprendi a ter empatia dentro de uma penitenciária. Eu aprendi o que é amor dentro de uma penitenciária. Eu aprendi o que é confiança dentro de uma penitenciária. Respeito, eu aprendi o que né? é respeito, liderança dentro de uma penitenciária. Foram muitas skills que eu aprendi. Eu aprendi o que é coragem, o que é criatividade dentro de uma penitenciária. Então, o que é comunicação assertiva dentro de uma penitenciária? Sim. O ato de servir. O ato de servir dentro de uma penitenciária. A empatia é um dos sentimentos mais lindos. E eu aprendi lá. Eu aprendi sobre sensibilidade dentro de uma penitenciária. Eu aprendi sobre escuta ativa dentro de uma penitenciária. Então é de um lugar horrendo. É sobre esse lugar horrendo e sobre essa skill do acreditar que eu falo no meu capítulo. Perdão. Não. Quando você tem pelo outro esse olhar que a Lucedile, que o Marcel, que vocês tiveram para comigo. Quando as pessoas talvez não acreditem, você diz assim, esse capítulo é dela. E foi incrível, porque eram 20 capítulos, né? São 20 capítulos. Vocês estavam no 19 já. 19, né? Soft skill. E aí no último, entra a minha história, entra a skill aí do acreditar. Então são essas coisas, é sobre isso que eu quero falar. Você está aí falando um negócio e eu estou aqui pensando, porque eu tive assim um insight, uma compreensão diferente, né? Agora, sobre tudo isso que a gente está aqui falando, que é assim, olha a Luciana aqui. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda, minha querida. Essa Adri é demais. Que mulher, ó. Tá vendo que bacana? Tá vendo? Obrigada pelo carinho, viu, gente? E aí, o que eu tô aqui pensando é o seguinte. Deixa eu desativar um pouquinho aqui os comentários para a gente poder falar. Você está aí falando, né, do presídio como esse lugar feio que a gente imagina, esse lugar onde a gente não acredita que exista vida, esse lugar onde a gente acredita que não pode ter superação, renovação, crescimento, transformação de modo geral. A nossa cultura, e acho que do mundo em geral, é muito massacrada com esse estereótipo, né? Lá são pessoas perdidas. Lá existem pessoas que não mudam. Agora, trazendo o acreditar para o aqui e agora, para nós, para nossa vida de modo geral, enquanto você estava falando, eu estava aqui costurando umas coisas. O quanto que às vezes nós nos pegamos em determinadas situações, determinados momentos, onde nós somos tudo isso que nós pensamos do presídio, né? Quando a nossa autoestima está baixa, quando a gente olha para a gente e vê, eu não gosto disso que eu vejo, quando a gente entende as nossas fragilidades e a gente tem medo, quantas vezes a gente se vê como essa caixa cinza, fazendo essa analogia, né? E a única maneira, minha gente, da gente sair desse lugar de sofrimento é, literalmente, batendo o pé no fundo, tendo consciência desse estado e tomando fôlego para emergir, né? E aí é preciso acreditar. Claro. Cada um de vocês que estão passando aqui
de alguma maneira, acredita na Dri, acredita em mim, que trouxe a Dri aqui também, né? E estão aqui bebendo, sorvendo desse conhecimento. E que o acreditar faça parte da minha, da sua vida, porque nós precisamos disso para sermos fortes no dia a dia, né? Porque a diversidade, gente, tem assim de montão, né? Em Seja na todos os vida lugares. pessoal ou no trabalho, a diversidade ela é parte constante da nossa vida. E tem um conceito em japonês que mostra que a gente tem condições de transformar uma ameaça em oportunidade. Para isso, você precisa acreditar que existem outras saídas, outras possibilidades. Quando eu me fecho acreditando somente que existe ameaça, eu me impacto, me paraliso e eu não cresço. O que a Sim. Adriana fez, né? É óbvio que está dentro de um presídio, logo no início, é óbvio que isso a impactou enormemente, negativamente por tudo que ela viu, positivamente por tudo que ela quis enxergar. E aí eu acho que está o brilho do acreditar, né? Que mesmo que seja difícil, é importante a gente se lançar, a gente dá um crédito para isso. A tua Dá um crédito. história, né? A tua história mostra a importância da gente dar um crédito, da gente tentar. Eu me lembrei de quando eu comecei a fazer estágio em psiquiatria. A minha família foi terminantemente contra. Por quê? Eu, muito jovem, o que você vai fazer dentro de um hospício, dentro de um manicômio? Isso é É isso perigoso. Olha lá, olha que gente que você vai... Sem entender nada do que era esse mundo, do que era psicologia, psiquiatria. Porque nós somos... tem um lado nosso da sombra que ele é nutrido pelos estereótipos, né? com E eu certeza. disse, mas eu quero conhecer a loucura de perto. Eu quero ver o que é isso. Eu quero Essa é a lidar, Ana que eu conheço. eu quero entender como que eu posso fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E eu fiquei trabalhando lá até eu me formar como estagiária. Na verdade, antes de eu me formar, eu já tinha sido comunicada que eu seria contratada. Eu fiquei lá por quase Ah, 8 anos. que legal, que história linda, E vou lidar acreditar. com paciente psiquiátrico, quando a gente está no início da nossa formação, a gente sabe muito pouco, né? E lá foi uma grande escola. Assim como o presídio foi uma grande escola para você, Dri, tá dentro de um hospital psiquiátrico que era só masculino, para mim foi a minha formação prática do curso de psicologia, né? E eu acreditava que eu podia fazer a diferença na vida daquelas pessoas. E de algumas pessoas eu acredito que eu fiz. E acho que acreditar, o teu capítulo fala muito dessa capacidade da gente, né? De botar veracidade, de lidar com a nossa subjetividade, mas aceitar que o outro, em qualquer situação que ele esteja, ele também tem uma subjetividade. Tem. É? Você sabe, Ana, que tem um filme que eu estava assistindo também, uns 2 finais de semana. Estava assistindo o filme O Poço, que é. Eu estava Eu já olhando, eu assisti, falei, já assistiu? sim. E eu falei, caracas, quanto acreditar, como que a força do acreditar está presente em determinados momentos, né? E tem um pedaço assim do filme O Poço, quando ele diz assim: se nós acreditássemos nas nossas capacidades de nos unirmos e ajudarmos uns aos outros, sobraria comida para cada pessoa nesse espaço. E aí tem uma parte que ele começa a tentar convencer, vou deixar aí vocês curiosos. O personagem, né, os protagonistas, eles começam a tentar convencer a pessoa que está. Ele desce, né, a comida, então para. Aí ele começa a organizar e ele tenta convencer quem está embaixo a, a também fazer a separação da alimentação. Só que ele não quer fazer isso através da imposição. Uhum. Ele quer fazer isso através do convencimento. Então, o que eu vejo? As soft skills, elas nos permitem convencer, observar, ver a essência. A gente não precisa impor. E essa Quando você força, né?
sem pela força, presença. pela essência de cada um. Aí as relações, elas ficam muito mais gostosas, muito mais temperadas, elas ficam muito mais leves quando você é capaz de olhar para o outro. E aí eu fiquei pensando quando escrevi o capítulo, se num lugar como a prisão é possível se observar soft skills natas, soft skills de essência naquele lugar, o que dizer então aqui de fora? Quando o empresário ele olha para o colaborador e começa a perceber que na equipe dele há as mais diferentes soft skills. Quando o professor ele olha para a turma do fundão e vê que a turma do fundão está recheada Tem de muita soft coisa para skills, oferecer, né? entendeu? Então, assim, que venham os estudantes dos bancos do fundo. Não estou aqui também dizendo que quem está à frente, quem senta na frente, não tem soft skills. Mas quem senta à frente, o professor já tem aquele olhar de que, né, olha, fulano. É incrível a descrição Já dos está ali professores. para mostrar, né? Aqui veio. Ó, eu Aqui estou veio. aqui, né? Eu sou A galera educado, do fundão, às vezes, quer fugir um pouco desse confronto, desse né? padrão, É. desse modelo. E Uhum. todas as vezes que eu não faço parte de um padrão, todas as vezes que eu não faço parte de um modelo, de uma sistematização, Ana, eu não tenho skills, eu não possuo Exatamente. skills para ser mostrado. Então, esse capítulo ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a capacidade que todos nós precisamos ter de acreditar. Eu tenho conversado com mães das Lives do Amanhecer, que é o meu programa, e eu falo assim: comecem a acreditar mais no filho, porque todas as vezes que eu reforço para o meu filho palavras negativas, dizendo que você não pode, você não consegue mesmo, você não vai ser nem isso. Né? A gente coloca até algumas profissões, a gente rebaixa as skills de algumas profissões. Uhum. Eu até não quero falar aqui quais Isso, profissões são não faz. essas. É. Você não vai ser nem isso. Você não vai ser nem aquilo. Como se determinadas profissões não tivessem skills para oferecer para a E sociedade. o seu significado, seu conteúdo, sua importância no mundo, O né? seu sentido. Só que assim, Ana, retira a profissão tal, retira essa pessoa tal, essa pessoa tal, de determinados papéis sociais. E me diz se a nossa vida se transforma no caos ou não. É, com Ou certeza. não. Então, eu estava conversando outro dia, né, com um grupo de mães. Poxa, quando os nossos filhos eles chegam e eles tiram nota e ele vem falar: mãe, tirei 10, olha aqui, tá? Eu falo: fez mais do que a sua obrigação. É, Eu não exata. valorizo. Isso é anular a capacidade do outro, né? É. E quando ele não tira, eu rebaixo, eu não valorizo as skills do meu filho. E aí o que, que é legal? Quando você. As pessoas que lerem, porque o volume 1 foi esse aqui, né? O Isso. azulzinho. E o nosso volume está chegando. As pessoas que lerem o volume 2, elas vão conseguir perceber o quanto tem skills, soft skills que estão presentes no nosso dia a dia e que a gente Não nem sabe percebe, identificar, né? que a gente não consegue identificar. É. Então Esses hoje, dias, Adriana, meu filho chegou e falou, estava estudando para uma prova, né? O meu mais novo, 13 anos, estava estudando para uma prova. E aí ele está naquela fase que a gente tem que ainda olhar um pouquinho e tal. E aí ele sim, chegou, eu falei assim, aí filho, como é que você foi na prova? Aí ele disse assim para mim, moleza, tava fácil. Aí eu não perdi a chance e falei assim, filho, vem cá. Não é que a prova tava fácil. É você que estudou, é você que se dedicou, é você que compreendeu a matéria, é você que alcançou a necessidade da prova. Não é a prova que estava fácil. Você se dedicou,
né? Sim. E esse olhar, esse reforçamento é super importante, porque isso fala a favor da educação positiva, que é uma modalidade aí, eu sou certificada em educação positiva, e também fala sobre a valorização do esforço do outro, sobre a Com certeza. valorização de quem é o outro, né? E é importante a gente ter ouvidos abertos, porque eu peguei num gancho no ar, entre uma Com passagem certeza. pela lavanderia, pelo fogão que eu estava ali fazendo o almoço, e aí ele saiu com essa e eu aproveitei para reforçar. Então, Quando isso é você tem muito essa importante. escutativa, né, Ana? Essa percepção, essa intuição. Eu penso muito nesse capítulo, inclusive. Você vê, olha, nós saímos da penitenciária, fomos para a escola, da escola fomos para a relação com a Do família, trabalho. fomos para a empresa, para os líderes de empresa, para os CEOs, né? Porque, assim, eu acho muito interessante, antes de falar do outro momento. Eu acho muito interessante os grandes CEOs, os administradores, os grandes líderes, eles querem que as pessoas batam meta. Tem metas lá para baterem. Só que eles não acreditam na capacidade da equipe. Quando eu deixo de acreditar, e aí eu não preciso falar, Ana, o meu corpo fala. Sim, O, verdade. o líder chega lá e ele olha e fala assim para mim: não sei não se vai dar certo com a Adriana. E quando você olha para o outro assim, o outro percebe. E percebendo, o outro não consegue bater as metas. Então, É. a força do acreditar, ela está dentro das empresas. E uma outra coisa que eu tenho percebido é na relação de casamento, sabe? Nas relações amorosas. O quanto é importante você acreditar na capacidade do outro, na Verdade. capacidade do outro de se reinventar, na capacidade do outro de me acolher, na capacidade que o outro tem, Ana, de me dar aquilo que ele pode me dar. É E porque, quando eu às acredito, vezes, Dri, a gente fica esperando no parceiro, na parceira, né? Que ele tenha, a pessoa tenha aquilo que só você quer enxergar com seus olhos, a partir do seu referencial, né? E é importante enxergar o que o outro oferece pelo referencial do outro. É isso que faz a diferença nas e relações, aí, né? quando o outro percebe isso, ele percebe que eu acredito na capacidade dele, na capacidade dele de se integrar, né, de mostrar amor, de se integrar para mim, na capacidade dele de cuidar, na capacidade daquilo que ele Conectar. pode, de conexão. É esse acreditar. É sobre essas várias nuances da palavra acreditar que eu falo no nosso capítulo, no meu capítulo, no nosso livro. É sobre esse acreditar que vai muito além do acreditar por acreditar. É uma acreditar que envolve fé, né? Porque daí a fé, eu gosto muito da descrição da fé, né, Ana? Porque na Bíblia fala que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, embora nunca antes vista. Olha que louco isso. É Olha muito, o que é o muito acreditar. profundo, né? O acreditar é isso, Ana. O acreditar é você ter fé, é você esperar algo que você nunca viu, mas que você tenha certeza de que vai acontecer. O acreditar tem muito a ver com esperançar, Ah, sim. Por isso que eu falei da esperança. o olhar para frente, o acreditar em dias melhores. Sim, O acreditar tem uma relação muito grande com perseverar. sim, sim. Porque assim, Ana, falar de psicologia positiva, falar de soft skills nos momentos que nós estamos bem, minha amiga, é fácil. Falar de soft skills e falar de psicologia positiva e falar de saúde emocional, de equilíbrio emocional, quando você vai ao lookout, aí, Ana, é o momento que você precisa acreditar, que você precisa ter Pois é perseverança. aí que está o nosso poder, né? A perseverança. Angela Duckworth, que é autora daquele livro Garra, fica aí a dica, gente. Esse livro é um É um livro espetáculo, maravilhoso. tá? Você que me indicou esse Porque livro. fala de tudo isso aqui que a gente está falando e um pouco mais. Ela vai falar que na vida a gente precisa ter paixão, perseverança, e aí
o resultado disso é ter garra na vida. E tudo isso está relacionado com o acreditar. Acreditar num dia diferenciado. Acreditar num dia onde a sua vida pode impactar milhares de vidas, ou acreditar num dia em que você deixa milhares de vidas impactar a sua vida. Dri, nós chegamos ao final. Ah, você tá brincando que já acabou? Porque ao invés da gente fazer 40 minutos de live, vai dar 60 minutos de live. Já acabou, amiga, mas nós, pelo amor de Deus, já assim, rápido. 20, né? Então, quero te pedir aí que você deixe a sua mensagem final. Quero agradecer imensamente a todos os seus seguidores, seus conhecidos, Obrigada. amigos que estão passando aí. São muitos deles. Deixar um beijo muito carinhoso para todos os meus seguidores. Obrigada pela confiança. Obrigada por acreditarem no trabalho do Instituto Foco e Bem-Estar, aqui, o qual eu represento com muito orgulho, com muita garra, com muita esperança de que nós sejamos capazes de ajudar a mudar muitas vidas, impactando as pessoas com um conhecimento sobre as próprias competências, sobre as próprias potencialidades, sobre as soft skills. Nosso livro, com muito orgulho, será lançado dia 25 de novembro, quinta-feira agora, tá? Quinta, tô chegando, oba! Às 20 horas, pelo canal da Literary Books, lá no YouTube. Aqui nessa live, que vai ficar gravada no meu feed, no meu IGTV, vai ter o link. Entra lá, acessa, guarda esse link, salva isso para você participar desse momento e mostrar para mim, para a Adriana e para todos os outros coautores que vale a pena acreditar. Dri, um grande abraço. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada, pessoal. Eu quero agradecer também a você, aos seus seguidores. Eu quero agradecer a toda a família do programa Amanhecer, que é o meu programa, que eu acordo o pessoal às 5h30 da manhã. Eu só quero deixar para você, Ana, um pedacinho do Acreditar, do Braulio Bessa, quando ele fala assim: enfim, acredite em tudo, que é bom e lhe faz bem. Acredite, inclusive, no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai enfrentar. E que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça, nunca deixe de acreditar. Eu curto também o Braulio Bessa, eu quero terminar com essa poesia do livro dele, né? Poesia que transforma. Então, acreditemos. Vamos lá. Nós acreditamos no nosso sonho. É sempre gratidão muito a todos bom vocês. esse encontro, esse reencontro, a gente poder tocar a alma uma da outra, porque é isso que a gente faz. Eu fico muito emocionada quando eu estou junto com você. É sempre muito bom falar com você, tá, Adri? Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Beijo. Gente, vamos fazer uma foto. Nós não fizemos uma foto aqui. Faça um print aí, ó. Me marca lá. Não? Marca a Ana. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Peraí, vamos lá? Oficial. Peraí. Obrigada, viu? Mais uma? Peraí, então. Vamos lá, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Grande beijo. Gratidão. Até quinta-feira no lançamento. Tchau, tchau. Até.